Os irmãos, boa noite a todos. Neste momento, que a graça e a paz do Senhor seja conosco nesse momento. Eu quero pedir que você abra a palavra do Senhor no texto de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Desta feita, estaremos expondo nesta noite o versículo 29 ao versículo 39. Marcos, capítulo 1, do versículo 29 ao versículo de número 39. Antes de começarmos a leitura, quero pedir que você esteja atento à palavra do Senhor, evite conversas paralelas, estar mexendo no celular. Nesse momento, esteja com o coração, com a mente e todo o seu ser disposto a ouvir, entender e compreender a santa palavra do Senhor. Marcos, capítulo 1, do versículo 29 ao versículo 39, escute com fé a palavra de salvação. E, saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Amém. Oremos então, para que a santa palavra do Senhor seja aplicada em nosso coração. Santo Deus e bondoso Pai, neste momento, Senhor, queremos te pedir que o Senhor esteja aplicando a tua santa palavra em nossos corações, para que possamos encontrar coração sábio em tua presença, para que sejamos transformados pela tua santa palavra, Senhor, para que possamos entender o teu ministério nessa terra, para que cada vez mais o Evangelho esteja presente em nossas vidas. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Meus irmãos, é comum que o líder ele precise de alguns auxílios. O nosso país ele é governado e é impossível que somente alguém que está ali na liderança ele consiga fazer tudo aquilo que está sob o seu controle. Funciona assim nos municípios. Tem secretarias para que algumas pessoas fiquem responsáveis por partes daquilo que precisa ser feito. É assim no nosso país.
é dividido por ministérios. E cada pessoa fica responsável por uma pasta para que o governo possa caminhar bem. E é chamado então de ministros, aqueles que são responsáveis por parte de um ministério, de uma liderança e de um governo. Nós estamos diante do texto de Marcos, em que ele está falando que está chegando um reino, que é o reino de Deus. Esse reino de Deus está avançando. Por onde ele tem passado, nós vimos que pessoas têm sido convertidas, pessoas têm voltado para esse Senhor e têm servido a Ele. É o que temos visto aqui no texto de Marcos, no capítulo 1. Ainda estamos no versículo 29, mas já estamos vendo que o rei desceu à terra para reinar e para cumprir então o seu governo. E ele vai mostrar então em seu ministério como ele é um profeta, um sacerdote e o rei. Nesse texto, de maneira mais específica, Cristo está demonstrando como é o seu ministério de governo na igreja. E vamos ver nesse texto o ministério do Senhor por meio da pregação, da misericórdia e a oração. Cristo então demonstra o seu ministério como profeta enviado por Deus, por meio da pregação, misericórdia e oração. Nós teremos essas três coisas presentes nesse texto. No versículo 29 ao versículo 31, nós vamos ver então o ministério de Cristo sendo evidenciado pela sua pregação. No versículo 32 ao versículo 34, nós vamos ver que também o ministério de Cristo consiste em exercer misericórdia. E do versículo 35 ao versículo 39, nós veremos que o ministério de Cristo consiste em oração. Essas três coisas estão presentes nesse texto. E nós veremos então que o ministério de Cristo consiste nessas três coisas: pregação, misericórdia, oração. Pregação, misericórdia, oração. Não se esqueça disso, porque durante essa sequência de Marcos, vamos ver sempre essa ênfase. Cristo pregando, Cristo exercendo misericórdia e Cristo orando. E a primeira coisa que nós vamos ver então, nesta noite, é justamente Cristo exercendo o seu ministério por meio da pregação. Já estamos bem encaminhados aqui no texto de Marcos, mas na semana passada nós vimos o texto do versículo 21 ao versículo 28, onde Cristo, no dia de sábado, o quarto mandamento, o dia separado para adorar naquele período, Cristo ainda não havia ressuscitado, por isso não houve mudança para o primeiro dia. Cristo então vai à sinagoga e prega. Cristo então, naquele momento em que ele prega, as pessoas escutaram a sua doutrina e disseram o seguinte, no versículo 27. O que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. As pessoas olharam para Cristo e viram autoridade na pregação dele. Ele não pregava como os escribas. Ele não pregava como os fariseus. Era uma pregação com autoridade. Uma pregação vinda da própria palavra do Senhor. Não era uma opinião pessoal ou uma certa sequência de normas farisaicas a serem cumpridas. Não. Cristo ele falava do poder de Deus para a salvação por meio do arrependimento. E ele demonstrou o seu poder, até mesmo contra seres espirituais que se rebelaram contra ele.
Ele, o Santo de Deus. E no versículo 29 ao versículo 31, vamos ver nesse momento que logo ao sair da sinagoga, a ideia é que eles estavam aqui de manhã, na igreja adorando, eles saíram então da sinagoga e foram para a casa de Tiago e de João. Então esse texto aqui do capítulo 20, do versículo 29, está ligado ao que aconteceu antes. Cristo pregou, as pessoas falaram, que autoridade na pregação, aquilo que ele falou, vocês viram, vocês ouviram. E as pessoas ouviram aquele sermão, e no versículo 28 fala que saiu para todas as direções e circunvizinhanças da Galileia. As pessoas ouviram essa pregação. Cristo sai então e vai para a casa de Tiago e João. Desculpa, ele foi com Tiago e João para a casa de Simão e de André. Então, logo depois do culto, eles continuaram como povo de Deus em comunhão. Eles saíram e nesse momento o povo de Deus está reunido. E o que acontece nesse momento? Quando eles chegam naquele local, a sogra de Simão, que mais para frente começará a ser chamado de Pedro, está doente. Ela estava acamada com febre. A febre geralmente é causada por infecções, sejam virais, bacterianas. A ideia aqui não é a gente entender muito como é que a febre funciona, mas a gente sabe que quando estamos com febre tem algo errado. A doença já avançou, já é um alerta. O corpo ele já está reagindo. É necessário que não só tome um paracetamol, um dipirona para diminuir a febre, mas se persistir eu vou ter que ir no médico, talvez tomar um antibiótico e ver o que é que está acontecendo. Porque se perdurar vários dias, isso pode piorar. Tanto que o prazo de febre é para 3, 4 dias não passar hospital. Porque pode piorar. E quando chega, essa mulher estava acamada, deitada numa cama de febre. E nesse momento, então, Cristo se aproxima dela, tomou ela pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Aconteceu nesse momento que aquela mulher ela foi curada. Houve a transformação na saúde dela. Sem paracetamol, sem antibiótico, sem febre. Foi algo miraculoso. O Senhor pegou na mão dela e ela foi curada daquela febre. As pessoas olham para esse texto e começam a se questionar sobre curas, sobre por que isso não acontece mais hoje. Mas eu quero que você entenda que a intenção do texto e de isso está revelado não é trazendo evidências tanto em cura, mas é porque nas Escrituras, quando Deus ele enviava um profeta para falar em seu nome, ele fazia com que esses profetas demonstrassem alguns sinais para que o povo de Deus olhasse e dissesse: ele está acompanhado de sinal a pregação dele. O conteúdo demonstra isso, e o sinal que ele está demonstrando também indica que ele foi enviado por Deus. Foi assim com Moisés. Moisés colocava a mão com lepra, tirava a mão sadia. As pessoas que estavam ali naquele ambiente viram e disseram: ele tem poder. Ele tem poder. Ele curou. A grande questão é que a palavra usada no grego para poder e autoridade é a mesma. Exousia.
autoridade, poder. Estava demonstrando o poder de Cristo na sua pregação. O grande poder de Cristo não consistia em ele curar pessoas, em pessoas com febre serem transformadas, serem curadas de sua saúde. Mas o mais impressionante no que Cristo estava fazendo era estar tirando o inimigo, os espíritos malignos que estavam querendo usurpar o reino de Cristo, destronando eles e mandando eles então para o local eterno deles. E está então evidenciando o seu poder por meio de curas, por meio de milagres, por meio de sinais. Durante o Evangelho, meus irmãos, nós vamos ver muitas curas e sinais, mas a ênfase está naquilo que o Senhor prega. Ele não foi chamado para curar pessoas doentes. Ele não foi chamado para então estar fazendo aleijados andarem, mudo ouvir, surdo ouvir, mudo falar, cego ver. Ele foi chamado e veio para pregar arrependimento. É isso que ele diz. Versículo 38. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Ele veio para pregar. Os sinais demonstrados era somente para testificar. Era um sinal da autoridade dele sendo demonstrada quando ele estava curando a sogra de Pedro, a sogra de Simão. Todos os presentes, então, se tornaram testemunhas oculares do sinal da autoridade de Cristo. Aquelas pessoas que estavam ali na sinagoga, evidenciando o quê? Cristo é o enviado de Deus que veio para reinar sobre tudo. Ele é o próprio enviado de Deus. É aquele que João Batista estava dizendo que vem após mim. Ele é o primeiro que aparece depois de João e está fazendo tais sinais. É esse homem? É ele? O enviado de Deus? E Cristo, então, ele evidencia o seu ministério pela pregação. A pregação da palavra do Senhor. Por isso, meus irmãos, falo sem pestanejar e sem medo de errar. Hoje as pessoas que vão para a igreja atrás de cura, atrás de milagres, estão indo procurar no lugar errado. O sinal era para evidenciar uma mensagem. Essa mensagem já tem evidências de que ela é verdadeira. Ela está sendo preservada há mais de 2000 anos. Desde Moisés. Aquilo que Deus revela, Ele preserva. A igreja reconhece. Essa palavra é escrita e tem sido preservada pelo próprio Deus. Por isso, as igrejas que oferecem cura, milagres, libertação, elas estão oferecendo um evangelho enganoso. O evangelho que Cristo promete e a ênfase que Cristo traz é na pregação dele. E ele fala: arrependa-se dos seus pecados, creia em Cristo. Esse é o conteúdo e verdade do evangelho. Então nós vemos aqui a primeira ênfase
do ministério de Cristo, que é a pregação. O milagre demonstra e aponta para a pregação. O fim não é o milagre. É somente estar apontando para algo. Olhe, veja. Olhe a pregação. Veja que isso é verdadeiro. Esqueça a cura. Esqueça isso. O importante não são essas coisas. O importante é que existe um Deus que veio ao mundo para salvar pecadores da ira eterna e da morte eterna. Isso é o que é importante. É isso então que Cristo ele veio pregar. A segunda coisa que nós vamos ver nesta noite é que o ministério de Cristo também consiste em exercer misericórdia. Veja no versículo 32 ao versículo 34. Diz assim a santa palavra do Senhor: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabia quem ele era. Ainda no sábado, ele está dizendo aqui, olha, ao cair do sol, no finalzinho da tarde, ainda era o dia do Senhor na antiga aliança. No finalzinho da tarde, o dia se encerrando, Cristo estava lá. As pessoas viram que Cristo pregou e já estava correndo a fama em toda a região do que ele fazia. Ele curou uma mulher. O texto vai falar que na porta da cidade, toda a cidade estava lá. E ele então exerce misericórdia, salvando pessoas enfermas, curando umas pessoas. Novamente, evidenciando o seu ministério. Para que todas aquelas pessoas daquela região que estavam ouvindo essa verdade também visse o poder dele. Que ele foi enviado de Deus para pregar o evangelho de arrependimento. E aqui ele demonstra o seu poder exercendo misericórdia, vendo os enfermos, os curando. Ele também viu aqueles que estavam em escravidão espiritual, sobre domínio de espíritos do mal, e os libertou. Cristo estava demonstrando que as necessidades físicas daquela pessoa estavam sendo providas por ele. Que as necessidades espirituais daquela pessoa estavam sendo providenciadas por ele. O Deus da provisão, o Deus da providência, mostrando todo o seu poder, todo o seu domínio, como um rei que reina, um rei que governa, um rei poderoso que salva, um rei que olha para necessitados e tem compaixão deles. Há uma confusão em nossos dias, onde as pessoas, sem conhecer, fazem uma afirmação horrível, dizendo que se Jesus viesse hoje, ele seria comunista. Misericórdia. As pessoas que afirmam isso, ou não conhecem Jesus, ou não conhecem o comunismo. O comunismo fala que os necessitados devem ser assistidos e que deve haver uma igualdade.
mas ninguém quer ir lá ajudar. Ninguém quer tirar do seu prato e dar para o outro. Ninguém quer vender os seus carros na garagem, as suas casas, para dar para o outro. Somente discurso. Cristo, ele veio, o Rei de toda a terra, veio a este mundo e viveu como um de nós. Ele se compadeceu. Nós devemos olhar e entender que Jesus, ele é um rei, que ele não prega igualdade. Ele prega santidade, arrependimento, fidelidade. É isso que o Evangelho prega. Por isso, então, meus irmãos, quando olhamos para o serviço da misericórdia, devemos olhar para o nosso próximo e sermos misericordiosos com eles. O dia de hoje, o dia do Senhor, é um dia que temos para exercer isso. A misericórdia para com o nosso próximo. Se teu irmão doente, visitemos, oremos por ele. Se tem irmão passando dificuldades, que vamos lá visitá-lo. No meio do povo do Senhor, não existe essa ideia de comunismo, mas existe a ideia de servirmos uns aos outros. Ideia de corpo, onde ninguém no nosso meio pode passar necessidade. Ninguém do nosso meio pode passar por provações. Porque é o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos dá o pão de cada dia. E aquele irmão que Cristo morreu em meu lugar não pode passar por dificuldades. Exercendo misericórdia ao nosso irmão. E se não tem ninguém passando necessidade em nosso meio, devemos ajudar então o nosso próximo, aqueles que estão aí fora padecendo. Primeiro de casa, é o que a Bíblia fala, mas se graças a Deus não tem deixado faltar, precisamos também ajudar o de fora. Não é obrigação da igreja fazer isso. A igreja não deve ser um local de ação social. Mas é uma das coisas que a igreja deve fazer. Ter misericórdia daqueles que têm padecido. Foi o que Cristo fez. E, meus irmãos, estamos diante, então, desse ministério de Cristo sendo demonstrado, onde ele olhava aqueles necessitados e tinha misericórdia. Vamos ver nas próximas semanas. Pregação, misericórdia. O Senhor pregando e tendo misericórdia. Esse é o Rei, demonstrado na palavra. Esse é o Rei que reina. É Cristo, o nosso Salvador. E por último, então, a última parte, no versículo 35, ao versículo de número 39, nós iremos ver, então, que o ministério de Cristo também consiste na oração. Já vimos a pregação, a misericórdia e a oração. Veja o que diz o versículo de número 35 ao 37. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Você percebe que muitas vezes, quando as coisas aparentemente estão bem,
para nós dizemos, não vou orar não. Vou dormir mais um pouquinho hoje, vou dormir mais cedo, não vou orar não. Mas quando o calo aperta um pouquinho, começa a orar, Senhor, eita, tá difícil. É porque eu estou orando pouco. Vou até para a reunião de oração. Cristo, o Rei, que tem domínio de todas as coisas. Ele, o verbo da vida. O Santo de Deus. Depois de um dia cansativo, de um sábado, onde pregou, onde curou pessoas, toda a cidade estava na porta para que ele pudesse abençoar aquelas pessoas. Ele podia olhar, deitar e dizer, vou dormir até mais tarde hoje, vou tranquilo. Acorda cedo para orar, porque isso faz parte da vida de um cristão. Sabe por que isso faz parte da vida do cristão? Porque fez parte da vida do nosso Salvador. Ele se levantou, foi orar ao Pai. Ele estava buscando ao Pai em oração, para que ele entendesse qual fosse a vontade do Pai, para que ele então colocasse o seu coração cada vez mais submisso à vontade do Pai. Nós vamos ver constantemente isso, o filho falando com o Pai, o filho falando com o Pai. E eu quero que você entenda como filho de Deus, que você então esteja cada vez mais recorrendo a Deus, o Pai bondoso, o Pai amoroso. Crianças, vocês devem orar ao Senhor. Vocês também são filhos de Deus. Além de conversar com Deus, vocês também devem conversar com os pais de vocês. Falar suas necessidades, o que acontece na escola, o que amiguinho falou, o que amiguinho ensinou. Você tem que falar com seus pais. Você também tem que falar com Deus, orar com Ele, porque Deus é nosso Pai. Ele nos ouve. Talvez você, criança, adolescente, jovem, que ainda não casou, dificilmente você tem uma preocupação, uma ansiedade, uma tristeza, porque está faltando comida na mesa, porque não tem o que comer. Na verdade, muitas vezes acontece hoje, eu não quero isso não gosto disso. Sabe por que você não se preocupa com isso? É porque muitas vezes seu pai e sua mãe estão lá trabalhando, gastando tempo, se esforçando. Muitas vezes não comendo o que queria, não comprando o que queria, para que você tivesse essa comidinha na mesa. Você deve agradecer a Deus. E também ser grato aos seus pais por isso. Você como pai, você sabe que é assim. E você acha que Deus, como nosso pai, não age assim conosco? Não cuida de nós como um filho? Cristo veio para cumprir a vontade do Pai. Temos que ter proximidade com o nosso Deus, conversar com Ele, derramar o nosso coração. Muitas vezes nós temos que procurar um lugar deserto, ter o nosso local para pararmos, estarmos conversando com o Senhor, ter um momento a sós. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá entendimento. Pai, o que é que eu tenho que fazer? O que é que tu queres? Pai, eu tenho passado por isso. Eu tenho passado por essas lutas. Pai, cuida dos meus filhos.
converte a minha família. Gaste tempo em oração. Foi isso que Cristo fez. Por mais que muitos achem que você está perdendo tempo, ou preocupado com o que você está fazendo com o seu tempo, mas gaste tempo orando ao Senhor. Cristo aqui ele deixa muito claro. Eu não vim para a terra para passar todo o meu ministério em Cafarnaum, curando pessoas. Não foi essa a intenção que eu vim, não. Vamos embora daqui. Por quê? Por que ele queria ir embora? Por que ele não ficou lá? Será que não tinha mais pessoas doentes? Será que não tinha mais pessoas para ele curar ali naquele momento? Será que tem pessoas que no outro dia não poderiam adoecer? O que ele quis fazer ali já estava feito. Que foi o quê? Pregar com autoridade, pregar arrependimento, e que todas as pessoas reconhecessem: essa é a palavra verdadeira, esse homem tem poder. Vamos crer nisso que ele falou. Agora então, Cristo fala: vamos embora daqui para que eu pregue. O versículo número 39 diz assim: então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Cafarnaum é uma cidade, Galileia é uma região próximo do mar da Galileia. É uma região que fica circundo a esse mar. E o Senhor fala: toda essa região eu vou pregar o Evangelho. Toda a região experimentou essas verdades. E Cristo então inicia o seu ministério. E aí, meus irmãos, isso deve ser muito prático e vivido na igreja hoje. Nós vamos ver repetida várias e várias vezes. Cristo exercendo o seu ministério pela pregação, misericórdia e oração. Pregação, misericórdia e oração. Não se esqueçam. Mas você sabia que Cristo ainda hoje continua exercendo o seu ministério? Como é que ele faz isso na igreja hoje? Ele envia ministros para que possa cumprir aquilo o que ele ordena, aquilo que ele faz. Assim que Cristo ele é assunto aos céus, ele fala: toda autoridade me foi dada. Ele passa a autoridade para os apóstolos. Os apóstolos falam: é impossível que nós estejamos ensinando, pregando e exercendo a misericórdia. Como é que então é a divisão do ministério de Cristo na igreja? Não é centralizada porque somente Cristo é capaz de fazer isso de maneira perfeita. Somente Cristo é capaz de maneira perfeita pregar, exercer a misericórdia e estar orando e intercedendo pelo seu povo. Por isso que no texto de Atos há uma divisão, para que ministros possam então exercer o chamado desse rei. O ministério da pregação e da oração, os presbíteros, o pastor da igreja. O ministério da misericórdia, os diáconos. São enviados de Deus, ministros de Deus, para que essas verdades dessa pregação, desse serviço na igreja, estejam então sendo continuados. Aqueles que são oficiais na igreja, que têm um ministério, não é um ministério pessoal. Não é um ministério de presbiterato, não é um ministério de diaconato. Não. Somos ministros de Cristo, servos de um rei.
E dei, meus irmãos, algumas aplicações práticas. Primeiro, para os líderes, meus irmãos, oficiais dessa igreja. Nós devemos, com todo o zelo, estar pregando a palavra, ensinando a palavra, protegendo a igreja, para que nenhuma mentira, falsa doutrina, ideologia possa adentrar a igreja e ferir a noiva de Cristo. Aos diáconos, exerçam misericórdia para a igreja de Cristo, assim como ele exerceu, se compadecendo e servindo ao Senhor. A responsabilidade é muito grande, o trabalho é árduo. Não somos dignos, nem temos toda a capacidade que deveríamos ter. Mas o Senhor nos chamou. E Ele capacita aqueles que Ele chama. Por isso, não desanime. Não meça aquilo que você tem que fazer por opiniões particulares ou gerais. Meça aquilo que você tem que fazer por aquilo que o rei fala. Meus irmãos, olhem para os oficiais dessa igreja. Apesar das limitações deles, os respeitem enquanto eles forem fiéis à palavra do Senhor. E até se houver erro e falha, os repreenda em amor, de maneira respeitosa, porque apesar das limitações, foi o Senhor que os colocou neste lugar. Porque quando desonramos oficiais, e aí, meus irmãos, eu não quero que você tenha medo de mim ou nada do tipo, mas é uma coisa também que eu aplico em minha vida, ou me esforço para aplicar. É porque quando desonramos um ministro de Cristo, exercendo a sua função ou diante daquilo que ele tem feito, nós estamos desonrando o rei que ele serve. A ofensa é direta ao rei. O cuidado que eu quero ter com os irmãos, com essa amada igreja, é para que nós não estejamos entristecendo o rei, desonrando o rei. Você consegue perceber como isso que nós vivemos hoje como igreja, continuamos vendo Cristo cuidando dela, Cristo cuidando de nós, cuidando do seu povo, enviando então aqueles que são chamados para a pregação, para a misericórdia. E algo que nós devemos entender, meus irmãos, é que os homens da igreja devem amadurecer para isso, para servir ao Senhor. Você consegue olhar dessa maneira e perceber que não é uma escadinha? É o diácono, o presbítero, o pastor e por aí vai. Não é hierárquico. É funcional. Seguindo o ministério de Cristo. Há essa cultura em que pastor está aqui, presbítero aqui, diácono aqui. Não. Estamos aqui, todos nós, servindo ao Senhor. E Cristo está aqui. Ele sempre está
recebendo toda honra, glória e louvor. É só serviço que estamos prestando. E por isso, devemos amadurecer. Aos homens, se preparem para estar servindo ao Senhor. Não espere uma ordenação ou eleição para você estar ajudando aqui na igreja. Você pode contribuir com o ministério de Cristo, apoiando a junta diaconal, acompanhando talvez o pastor e o presbítero em visitas, orando pela igreja. Você não precisa ser chamado ou eleito para algo. Você pode servir ao Senhor hoje. As irmãs da igreja, orem pelos oficiais, acompanhem visitas, auxiliem os diáconos. Você pode perguntar a qualquer um dos oficiais de qualquer igreja do mundo: vocês precisam de ajuda? Vocês precisam de algum auxílio? Está pesado? Vai ser em uníssono. Precisamos, poderia ser sim, poderia ter mais pessoas, poderia ser mais fácil, poderíamos ter mais apoio. E aí, meu irmão, quero que você entenda, não é o pastor Fábio Filho, não é o conselho, não é a ajuda diaconal que está precisando de ajuda e quer seu auxílio, por favor. Não. É o rei. É a ele que devemos servir. Servindo a ele. E talvez você vai cansar de ouvir nas próximas semanas essa aplicação se repetindo. Cristo serve, nós devemos servir. Cristo serve, nós devemos servir. Como? Por meio da pregação, da oração, da misericórdia. Não pregando, mas apoiando. Não orando como os pastores e presbíteros precisam orar pela igreja, mas apoiando. Não exercendo a misericórdia ou o cuidado que os diáconos devem exercer, mas apoiando naquilo que é posto a fazer. Precisa disso? Estou aqui. Vou. Não poderei ir, mas o que é que eu posso fazer antes? Eu posso fazer algo depois? Vou me esforçar. Meus irmãos, assim caminharemos. Estaremos então andando muito bem. Sabe por quê? Porque é assim que Cristo ele reina na sua igreja. É assim que o reino de Deus avança. Quando oramos, que venha o teu reino, é esse reino da palavra, da oração e da misericórdia constante na vida da igreja. E que o Senhor nos ajude a sermos fiéis naquilo que Ele nos chamou. E como ministros, em cada esfera que o Senhor nos dá, que possamos estar servindo a esse Rei grandioso. Amém? Que o Senhor nos ajude.